O que se vê ao longe é o castelo de Orém a sair da neblina matinal. E é também assim que ele aparece na história. Sai de uma névoa de origens que ninguém conhece. Há uma referência já nos fins do século XII, sabe-se que antes disso já havia castelo, mas quando começou continua a ser enigmático. Para o século XIII já há muitas histórias. A torre que veem na vossa frente, ainda hoje lhe chamam a Torre de Dona Messia. Prende-se com uma história do rapto da Rainha Messia. Foi naquela guerra civil entre o Dom Afonso, que depois foi Dom Afonso III, o Bolonhês, e o irmão, o bom rei Dom Sancho. Quando o rei estava já no fim da guerra, todos o abandonaram e até lhe roubaram a Rainha Messia. Bom, os historiadores dois dizem que não foi bem assim, foi a rainha que fugiu quando viu tudo perdido. Seja como for, a rainha veio para aqui e viveu anos neste castelo. A Torre da Dona Messia e as outras torres são ainda vestígios do núcleo mais antigo do castelo. É uma coisa que vem lá do fundo da Idade Média, tem acrescentos do século XIII, mas em todo caso é o núcleo primitivo. Agora, o que estão a ver na vossa frente faz parte do castelo, mas é mais moderno. É o que resta do palácio mandado construir aqui pelo quarto conde de Orém, Dom Afonso. Bom, e hoje realmente eu vim a Orém menos para falar no castelo do que para lhes recordar essa prodigiosa história que é a história dos condes de Orém. Tenho a certeza de que a esta janela assomou o quarto conde de Orém. E não nem o terceiro, nem o segundo, nem o primeiro, porque nessa altura a janela não existia. Este é o palácio do quarto conde. Em Portugal não há muito o costume de escrever a história dessas gerações fidalgas. Penso que um livro chamado Os Condes de Orém podia ser um best-seller, porque a história desses velhos fidalgos, desde o primeiro ao sétimo, é um nó de intriga, de ódio, de ambição e maldição. É realmente um conjunto fascinante de histórias que nos empolgam. Vamos evocar a memória desses primeiros condes. O primeiro conde de Orém foi Dom João Afonso Telo. Vocês, os que têm seguido com atenção este programa, lembram-se em Santarém de ter visto esta campa. É o túmulo do poderoso Dom João Afonso Telo. Uma vida de Dom João Afonso Telo que nunca foi escrita é um tema que me apaixona. Este homem mandou tudo em Portugal no tempo do rei Dom Pedro, no tempo do rei Dom Fernando. Foi o Dom Pedro que o fez conde. Fê-lo conde de Barcelos. E, além disso, estabeleceu-lhe uma grande renda a pagar ali em moedas de ouro. Claro, o rei, coitado, o rei diz que pagava, mas o rei não tinha dinheiro, não havia verba. E, passados uns anitos, o João Afonso Telo disse: então onde é que está? Então, como dizem os brasileiros, cadê o meu? Fizeram contas e o rei já lhe devia tanto dinheiro que teve que lhe entregar o castelo de Orém. Orém foi a paga dos maravedis do conde Dom João Afonso Telo. É este Dom João Afonso Telo aquele mesmo que arranja a história
do casamento del rei Dom Pedro com a linda Inês. Foi na casa dele, em Cantanhede, que o rei se hospedou, e foi o conde João Afonso Telo quem fez o auto solene e originou toda essa história que a gente ainda hoje, eu não sei resolver, de dizer se o rei era casado, se não era casado. Tudo isso é uma intriga urdida pelo conde de Orém. Mas é o conde de Orém, Dom João Afonso Telo, quem casa a sobrinha, a linda Leonor Teles, com o pateta do rei Dom Fernando. Esse homem, não há de ver, é um conde especializado em casamentos. Morreu muito velho, eu não sei, eu acho que ele nunca veio aqui a Orém, porque ele viveu sempre em Lisboa. Foi ele quem teve nas mãos as chaves da política portuguesa até à hora da morte. O primeiro conde de Orém morreu cumulado de poder e de glória em 1381. Naturalmente que os herdeiros esperavam herdar este condado, este castelo, mas o rei Dom Fernando estava em dívida com um galego astucioso, inteligente, um galego que tinha conseguido nem mais nem menos que unir Portugal à Inglaterra. Era o autor da Aliança Inglesa, um galego chamado João Fernandes Andeiro. E por isso o rei Dom Fernando não deu o condado de Orém aos descendentes do grande João Afonso Telo, deu sim ao tal galego a quem devia favores. E o segundo conde de Orém foi o famoso conde Andeiro. Eu sei que o Andeiro esteve aqui neste palácio, sei que morou aqui, sei que foi daqui que ele partiu com um fato muito bonito. Ele ia todo de preto, e de preto pela morte do rei Dom Fernando, só que até então o luto não era preto, era branco, e a moda tinha mudado. O Andeiro era o primeiro a conhecer as novas modas da Europa. Saiu por aqui, guapo, orgulhoso, todo vestido de preto. E houve quem lhe dissesse: Conde, não vás a Lisboa, há lá quem te queira matar. Eu acho que vocês sabem o resto da história. O conde não ouviu esses avisos, foi a Lisboa e foi assim, às mãos do mestre David, que morreu o segundo conde de Orém. O assassinato do segundo conde de Orém teve consequências que ninguém podia imaginar. Reparem que o conde de Orém era, de certo modo, o ministro da rainha, era o homem que governava tudo. Então, e como é que se vai assim entrar no palácio, matar um ministro, sair? Não, isso não era fácil. Por isso, arranjaram um estratagema. Era dizer ao povo: acudam, vão ao passo que estão a matar o mestre David. Quando o mestre David estava a matar o conde de Orém. Isto tudo funcionou, assim foi. O povo foi em massa, acudam ao passo, o passo foi cercado, portanto, o mestre pôde matar tranquilamente o conde de Orém, tinha aquele povo a protegê-lo. Quando saiu, o povo julgava que o mestre era um libertador. E dizia: e agora, senhor, e agora, que quereis que façamos? E o mestre, bem disposto, já se tinha, enfim, desenvencilhado do rival, dizia: bom, agora vocês vão para casa. Só que o povo não foi. Não se pode fazer isso ao povo, metê-lo assim como cúmplice numa história sórdida e dizer: agora vocês vão para casa. O povo não foi. Em vez disso,
fez uma revolução nacional. É nessa crise terrível que abala Portugal no fim do ano de 1383, durante todo o ano de 84, que nos vai aparecer o terceiro Conde de Orém. Há aí uma história bonita, porque durante essa altura tudo estava confuso, toda a gente se preparava para a guerra, quem tinha uma espada velha mandava poli-la, bruni-la de novo, para que a espada ficasse com o gume bem aguçado. E havia um jovem, o jovem Nuno Álvares Pereira, que foi a um ferreiro em Santarém, não era ferreiro que se dizia, era alfageme, e disse: aqui esta espada, faz favor, ponha-me como nova. E o ferreiro lá fez isso, deu-lhe a espada brilhante, rutilante. Coitado do pobre Nuno Álvares, ele era filho de gente importante, mas enfim, tinha muitos irmãos, era um homem pobre e não tinha com que pagar, e portanto disse ao ferreiro: olha lá, e quanto é, quanto é? Eu não sei o que foi, mas o ferreiro deve ter tido uma intuição. Viu que o rapazola não tinha dinheiro nenhum e disse: olha, por agora não é nada, vais pagar-me o serviço quando um dia fordes Conde de Orém. Bom, isto parecia um disparate, então como é que aquele rapazinho novo havia de ser Conde de Orém? Isto não tinha sentido. O rapaz deu uma gargalhada e disse: não, senão diga lá quanto. Não, o ferreiro fez questão: só me pagareis isso quando um dia fordes Conde de Orém. O que é espantoso é que nesta atrapalhada toda, esse jovem aparece como o único fidalgo de uma coragem inquebrantável. É ele que se põe à frente das tropas do mestre Davis. É ele quem ganha em Aljubarrota. É ele que El Rei paga os serviços e fala o Conde de Orém. Sabem que Aljubarrota não teve só triunfadores, também teve muitas vítimas. Entre os prisioneiros de Aljubarrota estava um pobre ferreiro de Santarém, e quando Nuno Álvares passou ali, estava um homem preso, carregado de cordas, e ele disse: Senhor Conde de Orém, lembrai-vos da minha espada. E o conde lembrava-se: pois pagai-me agora com a minha liberdade. O condestável Dom Nuno Álvares Pereira, terceiro Conde de Orém, é uma das figuras mais luminosas de toda a nossa história. O Fernão Lopes compara-o à própria estrela da manhã e diz: como estrela da manhã foi claro em sua geração e a sua luz nunca padeceu eclipse. E está ligado à história de Orém, mas ligado de uma maneira terrível. Naquela noite que sucedeu à batalha, El Rei Dom João I mandou lançar a ordem que ninguém desse sepultura cristã aos inimigos, pois que tinham pegado em armas contra a sua pátria, que os comessem os cães. E o Nuno Álvares tinha visto morrer do lado inimigo o seu próprio irmão, Pedro, o primogênito. Ele tinha-o visto cair, atravessado por uma lança. Ninguém nunca contou ao certo o mistério dessa noite, mas sabe-se que Nuno Álvares saiu da sua tenda. Sabe que naquele grande mar de mortos desapareceu o cadáver do seu irmão Dom Pedro. E sabe-se que a 3 léguas do lugar da batalha, aqui onde estão a ver esta cruz, alguém enterrou um corpo e pôs uma tosca cruz de madeira. A cruz de madeira depois foi cruz de pedra. Faziam aqui procissões à volta
foram-se nascendo pequenas casas e assim nasceu a Aldeia da Cruz. A aldeia cresceu, fez-se vila e assim nasceu Vila Nova de Orém. A vila cresceu, fez-se cidade, é a atual cidade de Orém. Eu acho esta história emocionante. Orém nasce à beira desta cruz e é uma espécie de lição. Quem disser que amar a Deus e não amar seu irmão é um mentiroso. Nuno Álvares abandonou as glórias do mundo e recolheu-se aqui ao convento do Carmo. São as ruínas do mosteiro onde ele passou os últimos anos. E distribuiu as suas 3 coroas condais. Deu o condado de Barcelos ao genro, Dom Afonso, e os outros 2 condados, Orém para o neto mais velho, também Dom Afonso, e Arraiolos para Dom Fernando, o neto mais novo. O 4º conde de Orém foi um neto de Nuno Álvares. Era Dom Afonso. Foi um homem muito culto, um bom latinista, um astucioso diplomata, mas principalmente um homem de uma ambição imensa. Eu estou a evocar-lhe a memória no que resta da sua moradia principesca aqui em Porto de Mós. Peço-lhes que reparem nos fechos destas abóbadas. Numa tem a divisa que adotou, porque os príncipes, cada qual tinha a sua divisa, e ele não era príncipe, mas também adotou uma divisa. Me fofere, eu tenho de fazer, eu tenho de alcançar, me fofere. E a outra é o emblema pessoal. Esse emblema, vejam-no aqui, vamos vê-lo outra vez. Mas esse emblema continua a ser um mistério. No fecho de uma abóbada do castelo de Porto de Mós está gravada a insígnia deste conde. São 2 roldanas que parecem erguer um peso. Reparem, é exatamente o tema da insígnia que está aqui no seu túmulo em Orém. 2 roldanas que puxam grossos calabres que elevam uma tarjeta. E na tarjeta há 4 letras misteriosas. N, E, I, S. Até hoje, ninguém as pôde decifrar. Os eruditos têm dito que este emblema, naturalmente, quer dizer que o conde gostava muito de fazer obras, era assim uma espécie de empreiteiro e mandou fazer 2 guindastes. Eu devo dizer que não acredito nada nisso. Isso não tem nenhuma ligação com o espírito do tempo. Os guindastes são simbólicos, não são guindastes de empreiteiro. São algo que levanta a toda a força uma esperança, uma ambição. E reparem, ao lado dos guindastes há 2 árvores, uma árvore a cada lado. Nesta época, a árvore tem o sentido de linhagem, família, tronco de que se descende. Eu penso que o sentido do emblema deve ser este: com avós, com famílias como estas, ninguém sobe mais alto do que eu. Realmente, um avô era o Nuno Álvares, o outro avô era o rei de Portugal, Dom João I. E as misteriosas letras N, E, I, S são qualquer latim que tem a ver com isso. Eu penso que o N talvez seja de Nepos,
neto, o pode perfeitamente ser Eorum, neto deles, e ínclitos, invictus, sei lá, ilustre, sou. Penso que qualquer frase à volta disto, ligando as árvores de onde vem à força da sua linhagem, é o sentido desta legenda. De qualquer maneira, foi aqui, agarrado a esta ambição, que ele viveu. Viveu só e morreu só. À hora da morte, sabia-se que ele vivia maritalmente com uma senhora da mais alta nobreza portuguesa, Dona Beatriz de Sousa. Essa Beatriz de Sousa era irmã do grande Rui de Sousa, que é o embaixador de Tordesilhas. Eu hei de lhes falar na história desse homem, que é um grande homem. Tinha filhos dela, pois quando os confessores, quando ele morria, lhe diziam: Conde, por que não casa com a senhora Dona Beatriz, a mãe dos seus filhos? E ele, já com a morte a estruturar na garganta, ainda dizia: e quem é essa mulher para casar comigo? Eu sou, dizia ele, eu sou um homem de espera. Quando este conde morreu, sucedeu-lhe o irmão, Dom Fernando, que foi conde pouco tempo, também já não era novo. E depois do quinto veio o sexto conde. O sexto conde é aquele Dom Fernando, Duque de Bragança, que el rei Dom João II mandou degolar em Beja. Ficou no país esta pergunta terrível: se o Duque foi degolado com razão. A verdade é que nenhum fidalgo aceitou ser juiz, nenhum, a não ser o conde de Vila Real, que era parente. Por sinal que el rei degolou o conde, confiscou-lhe a casa toda, menos o condado de Orém. O condado de Orém deu ao conde de Vila Real. Dizia-se na corte que Orém estava a servir de 30 dinheiros dos Judas. Também morreu Dom João II, vem Dom Manuel restaura a casa de Bragança, devolve tudo aos novos duques, e é claro, como Orém já tinha sido dado, Dom Manuel precisou de comprar a Orém, e então entregou ao conde de Vila Real a quantia de 423.280 réis. Ao câmbio daquele tempo, era a quanto estavam as 30 moedas dos Judas. Voltamos ao castelo de Porto de Mós. Como sabem, é um castelo diferente dos outros. As pessoas passam, veem aquela silhueta estranha e perguntam: mas que castelo é aquele? Aquilo também era para a Guerra dos Mouros? Não, claro que não era. É realmente um castelo com uma história estranha. É mais um ato de afirmação do conde de Orém, Dom Afonso. É o conde a dizer: se el rei tem um paço com arcadas sobre a paisagem em Leiria, pois eu tenho outro aqui em Porto de Mós. Mais do que isso, Porto de Mós era das terras do conde a que ficava mais perto do campo de batalha de Aljubarrota. E o conde, que queria ser condestável, fez o castelo numa espécie de protesto. O verdadeiro herdeiro dessa glória, dizia ele, sou eu. E foi realmente esse ódio entranhado que veio a provocar a catástrofe de Alfarrobeira. Eu penso que há lugares que são janelas privilegiadas sobre a história. E este castelo de Porto de Mós é um desses lugares. Aqui anda a memória de Dom Fuas Roupinho, o almirante do primeiro rei,
Aqui há a lembrança de Aljubarrota, foi aqui embaixo, à volta do castelo, que o rei Dom João I acampou com as suas tropas na ansiosa madrugada que precedeu a batalha. Aqui passa a lembrança de todos os condes de Orém, que foram os reis de Portugal. E aqui evoco a lembrança do último conde de Orém. Um rei sem trono, delicado, a percorrer os alfarrabistas de Londres, a colecionar os velhos livros do seu país, como alguém que num bosque de folhas mortas anda a procurar recordações. É toda a história de Portugal que se pode olhar do alto das janelas do castelo de Porto de Lemos.